Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja sobre o vosso coração, sobre o vosso lar nesta manhã. Que bom estarmos de volta em nossa escola dominical, ainda funcionando de forma remota. Nós esperamos e desejamos o quanto antes o retorno das atividades, inclusive da IBD. Obviamente, estamos acompanhando com preocupação o crescimento dos casos de coronavírus, o aumento das internações. Estamos acompanhando com muita preocupação e oração e aguardando assim o andamento desta situação, para darmos continuidade aos trabalhos da igreja, para que logo em breve possamos retomar as atividades todas, mesmo que gradualmente, inclusive da própria escola dominical. Estamos com esse propósito no nosso coração, mas vamos aguardar, com certeza, temos que aguardar o que está ocorrendo, ao nosso derredor, e faremos isso com muita responsabilidade, irmãos. Estamos terminando o trimestre, a revista já está acabando, já estamos providenciando um material para a continuidade, para o estudo com os irmãos. Foi interessante esse trimestre, abordamos filosofias, pensamentos, teorias, que nos cercam, fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e uma reflexão à luz das Escrituras Sagradas, o nosso posicionamento como crente. Certamente não foram lições fáceis, não, mas pertinentes com certeza para a vida do cristão. Hoje nós vamos trabalhar com os irmãos a lição de número 12, vamos falar sobre o racionalismo, tá? O racionalismo, tentar explicar, passar aos irmãos esse conceito filosófico e as suas implicações e uma resposta bíblica do cristão a esse pensamento, tá bom? Vamos, com a graça do bom Deus, vamos nesta manhã trabalhar esse tema, O autor separou como base bíblica para nossa meditação Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe no estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Bom, o racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade, tá? O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, ou seja, tudo, a apreensão do mundo, a compreensão do mundo, da existência, da realidade, é obtida tão somente pelo pensamento, pela razão. São considerados filósofos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz. Bom, essa definição você encontra também na internet, no Brasil Escola. Você encontra no site, você vai encontrar muitos outros conceitos, definições sobre esses pensamentos. Eu tirei de lá, você poderá encontrar. Então, basicamente, é uma visão do mundo, é uma visão da realidade, tendo como fundamento a razão, o pensar do homem como referência, o modo do homem compreender, o modo do homem entender a realidade que o cerca, e ele faz, segundo o pensamento racionalista, ele busca a verdade usando tão somente o exercício mental, a operação mental, tá? O racionalismo é uma outra definição também que nós pegamos na internet, tá? Só para exemplificar que esses conceitos estão à disposição de todos nós, tá bom? O racionalismo é a corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio como uma operação mental, discursiva e lógica, que usa uma ou mais proposições para extrair suas conclusões. Aquele conceito de que tudo tem uma explicação, e pela razão
E pelo pensar, você consegue chegar nessa explicação. Essa é a raiz do pensamento racionalista. Então, o racionalismo prioriza a razão como o caminho, na verdade, como o caminho exclusivo para se alcançar a verdade. A verdade. O racionalismo afirma que tudo que existe tem uma causa inteligível, mesmo que essa causa não possa ser demonstrada empiricamente, por exemplo, tal como a causa da origem do universo, ela procura ser explicada, compreendida à luz do pensamento da razão. Privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo sensível, como via de acesso ao conhecimento. Então, despreza o empirismo, despreza a experiência como base de busca da verdade. Tem muitas implicações nisso. Nós não vamos entrar no aspecto filosófico, nos detalhes disso. É muito interessante, mas não é o que nos cabe aqui nesse estudo. Então, uma visão geral, por isso nós pegamos de propósito mesmo essas duas definições que você consegue também na internet. Tá? Então você consegue também essa definição que é comum. Tá? É uma corrente filosófica que tem como fundamento a razão como o alicerce para a busca da verdade. Vamos trabalhar isso? Vamos lá? Me acompanhe, por favor. Tenha paciência, irmão. Vamos lá. O racionalismo se tornou muito forte no século XVII, como disse, com Descartes, Spinoza e Leibniz, importantes filósofos da era moderna. Havia também formas de racionalismo antigas, né? Essa busca da causa da verdade, da causalidade através da razão, desde Platão e Aristóteles, muito tempo antes de Jesus. Na época dos reformadores, Lutero e Calvino, já havia muitas formas de racionalismo que influenciavam já o pensamento dos contemporâneos dos nossos reformadores, tá? Vamos lá, vamos trabalhar isso, tá bom? O racionalismo adota a razão como o único meio de apreensão da realidade, tá? A razão é importante, mas é que nós vamos trabalhar com vocês nesta manhã. A razão não é a única forma. Aliás, esse conceito de colocar a razão como único meio tem suas consequências. Um deles é esse. Leva a negar aquilo que é transcendente, aquilo que está além da experiência comum, daquilo que é natural, ou seja, nega o sobrenatural, nega qualquer coisa que seja o transcendente. Por isso, rejeita a ideia de Deus, das Escrituras como divinamente inspiradas e da própria fé cristã. O pensamento racionalista, como pressuposto, como fundamento, já nega a compreensão de coisas que estão além daquilo que pode ser explicado pela razão humana, pelo entendimento. Não pode ser explicado, não pode ser provado, não pode ser conhecido e definido pela razão, é negado, é rejeitado. Tá? A fé, portanto, é rejeitada como método de conhecimento da verdade. Então, alguém que tenha um pensamento racional, assim como base do seu entendimento da vida, da compreensão, da busca do conhecimento, apenas a razão, despreza a fé, né? Despreza o sentimento religioso como algo inferior, como algo não racional. Então, quando usa algo não racional, já é um pressuposto de arrogância, dizendo que a razão é superior à fé. Então, aquele que defende uma causa da fé é um ser inferior, não tão inteligente, porque não faz uso da razão para chegar nas suas conclusões, nos seus julgamentos. Tá? Então, tem muitas implicações em toda a filosofia, toda a teoria que nos cerca, que são humanistas, que tem como base o racionalismo. O conhecimento subjetivo, então, ele é desprezado e apenas o que é racional serve como critério da vida. Critério da vida. Bom, vamos trabalhar um pouco isso. Esse pensamento, ele na verdade contraria pela nossa compreensão, a própria realidade e a própria formação do ser humano e a capacidade do ser humano de apreender a verdade. Tá? Então vamos por partes. Primeiramente, a Bíblia, as Escrituras ensinam que Deus é transcendente, está além da realidade humana e do natural. É transcendente. E a razão humana não pode conhecê-lo por si só, apenas pela razão. Conhecer a Deus, algo que está além da compreensão
né, do ser humano, até pelo fato da sua divindade, né, não ser apreendida, não ser pela misericórdia e graça e a revelação do próprio Deus. Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós. Então, esse conceito é fundamental. O homem ele não analisa, ele não estuda, ele não pesquisa, nem pela filosofia, pela lógica, pela razão, para chegar à sua conclusão da existência ou não de Deus. Isso já foi feito, isso tem sido feito. Acima de tudo, a compreensão e o conhecimento de Deus é através de uma revelação do próprio Deus. Ainda dependemos dele para aprender o que podemos saber acerca dele mesmo, com toda certeza. Então, nossos fundamentos são esses. A razão não é a única forma de apreensão da realidade. Ou seja, tudo é racional e tudo é explicado e somente a mente, somente a lógica, somente o entendimento faz parte da experiência humana, do seu aprendizado, do seu conhecimento. De forma nenhuma. Logicamente, a racionalidade faz parte da formação do homem. Deus criou o homem racional, com inteligência, com capacidade de discernir, de criar, de imaginar. Fantástico isso. Gênesis 1 descreve o ato da criação e a natureza extraordinária do ser humano como alvo maior da criação de Deus. A sua superioridade, sua capacidade de interagir com a natureza, com a própria criação e com o seu próximo. Nós vamos falar um pouco disso. Deus criou o homem com a capacidade intelectual, com emoções, sentir, imaginar. Deus deu a ele essa condição. E a capacidade volitiva, a capacidade de escolher, de decidir, de agir. Ou seja, ele pensa, ele sente e reage às situações. Perfeito. O que Deus fez foi muito bom, muito bom. Então o homem não é somente uma máquina e um ser racional, nem um computador, é um homem completo. Homem perfeito, segundo a imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, com a capacidade intelectual fantástica. Onde estamos chegando hoje em dia? Olha a tecnologia. Até onde já não levou a ciência, né? a descoberta, a medicina, tudo mais. É fruto da graça comum de Deus na humanidade. Deus fez isso. Mas não apenas é um ser racional. E é apenas a razão que determina, mas as emoções, ele interage, ele sente, ele aprende e a sua vontade. Ele aprende e responde ao mundo que o cerca com as suas habilidades, como Deus o formou e a sua capacidade de conhecer, a epistemologia, né? A teoria do conhecimento, como o homem aprende as coisas, como o homem conhece a si mesmo e o mundo que o cerca. Deus deu ao ser humano esta habilidade extraordinária, maravilhosa. Assim, Deus fez. Então o homem foi criado por Deus com a capacidade de se relacionar com ele mesmo. É o mandato espiritual desde o jardim do Éden. O homem com a possibilidade de se relacionar com o seu Criador. Perdeu por causa da queda, por causa do pecado. Mas ele foi criado com essa condição. Isso é o chamado mandato espiritual. E também o homem foi criado com a capacidade de se relacionar com o seu semelhante, com o seu próximo. Deus criou homem e mulher e ordenou, e abençoou e ordenou que eles se multiplicassem, crescessem e enchessem a terra. A sociedade humana é fruto do plano de Deus. A família é fruto da criação de Deus. Ela não foi uma descoberta do homem que foi descobrindo as formas de interagir com o seu semelhante, com a mulher, com o sexo oposto, e foi construindo isso. Não. Deus deu condições ao ser humano de assim se relacionar, de interagir, de multiplicar e encher a terra para a glória do Criador. E relacionar-se com o restante da criação, com a própria natureza. Deu a ele a condição de um mandato cultural de dominar sobre as criaturas da terra. E assim desenvolver, ser o vice-regente, o representante de Deus na terra, que
coisa linda! Quem é o homem criado dessa maneira? Salmo 8 expressa a grandeza da criação do homem. O homem é isso, um homem extraordinário, com criação de Deus. Ele não é fruto do acaso. Ele não é fruto do acaso, né, de uma explosão, do desenvolvimento, de uma evolução dos seres. Não! O homem foi criado como ele o é, pela graça e o poder extraordinário de Deus e com propósito. Gênesis 1, 27 e 28 fala: Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu ao homem assim esta inteligência para interagir com a sociedade, com o próximo, com a mulher e com a natureza. A sua forma de apreender a realidade não é meramente lógica, racional. Envolve, sim, o intelecto. Deus deu a ele a condição de dar nomes aos animais. Inteligência, sim. Razão, sim. Mas também emoção para amar e conviver com a sua esposa e com seus filhos. E criar uma sociedade com relacionamento de amor ao próximo, de solidariedade, de misericórdia. Isso não é apenas razão e lógica. É a capacidade do homem de amar. E dominar. E interagir na natureza e na sociedade, que é a vontade. É dominar, submeter. Então não é somente razão, não. A Bíblia também afirma que Deus dotou o homem com a fé, como um elemento a mais, um elemento para a compreensão e discernimento das verdades espirituais. Ou seja, ele não entende a realidade somente pela sua capacidade natural, que Deus deu, intelectual, cognitiva, afetiva, volitiva. Não, mas Deus dá ao homem também a graça da fé para ter um discernimento de verdades mais profundas e eternas, que somente pela graça de Deus foi dado. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz assim: pela fé entendemos. Presta atenção nesse versículo. Pela fé entendemos, compreendemos. Inteligência. Pela fé obtivemos um conhecimento. Que entendimento é esse? O entendimento que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Isso é uma apreensão da realidade que não é tão somente pela lógica, pela conclusão do homem pensando, fazendo suas proposições e chegando ao julgamento final, e ele, de si mesmo, chegando às conclusões. Não, é um conhecimento que vem de Deus, que é dado por Deus de uma realidade maior. Há um Criador e houve uma ação efetiva desse Criador, formando o céu e a terra e tudo que nele existe. Então essa apreensão da realidade veio de Deus, é revelação de Deus e é aprendida pela fé. As Escrituras Sagradas, elas são a revelação da parte de Deus para o homem. Então leve a sério a Bíblia. Não brinca com a Bíblia. A Bíblia não é um instrumento de joguinho, de entendimento superficial, de livro de autoajuda para a pessoa. A Bíblia é a revelação de Deus, do Deus Criador, do Deus Eterno. É o Deus que se revela na palavra, nas Sagradas Escrituras, falando acerca de si mesmo, da criação, do propósito da existência e da tua vida e da minha vida e da eternidade. A Bíblia extraordinária é uma revelação de Deus, especial, assim que nós tratamos na doutrina, na teologia, além da revelação natural, que é as obras da criação, nós temos essa revelação extraordinária e especial de Deus, que é a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Que a Bíblia é de Deus, inerrante, infalível e vem de Deus, que é a base maior de todo o conhecimento humano? Você crê, meu irmão? Quantos que professam a fé cristã ficam abalados com as teorias que vão aprendendo na universidade, na faculdade, no conhecimento lá fora?
e abalando a sua fé, seus conceitos profundos de quem é Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Ela não é apenas religiosa, ela forma o homem. É uma apreensão da realidade, da educação do homem, da correção do homem, de descobrir quem é ele mesmo e trabalha nele. É a palavra. Então não é somente a razão. Obviamente que não. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é só questão de religião, não. É questão de entendimento que a palavra de Deus tem esse poder de transformar o homem, a mente do homem, o coração do homem, a vida do homem, e formar o ser humano, e dar sentido, e dar rumo, e dar prumo ao coração do homem, dar direção, e dar sentido, equilíbrio e consciência do Deus eterno. A nossa confissão de fé de Westminster, que é a nossa base doutrinária, confessional, ela falando sobre as escrituras sagradas, sobre a Bíblia, a natureza da Bíblia, como a palavra de Deus, a nossa confissão de fé, ela considera a razão, sim, como é uma importante e boa fonte de compreensão das verdades. Obviamente, né, você lê a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós meditamos e Deus nos deu a capacidade intelectual, a mente humana para aprender, para entender, né, compreender as verdades. Mas é que dependemos, acima de tudo, não apenas da nossa razão e entendimento intelectual, mas de uma íntima iluminação do Espírito Santo do Senhor. Ou seja, nós estudamos a palavra, nós entendemos as verdades da revelação de Deus, mas com a graça e a iluminação do Espírito Santo, sem a qual nós não entenderíamos. A confissão de fé ensina também que a revelação divina não apela apenas à razão, mas que é um elemento emocional, afetivo, ou seja, você lê, você entende e você reage. Porque você foi criado assim, com a capacidade, a sua vontade de fazer a vontade de Deus, de reagir ao chamado de Deus, à voz de Deus, à revelação de Deus. Então, a nossa apreensão não é apenas intelectual, ouvir, ler e decorar e saber, mas é um saber que leva a uma ação, que leva a uma atitude, é uma mudança de vida, uma mudança de vida. Isso é muito interessante, muito significativo, porque a vida humana não é simplesmente um conjunto de informações recebidas racionalmente. A vida humana é muito mais complexa e maravilhosa, extraordinária, conforme Deus criou. Por isso o racionalismo é interessante, mas ele é limitado. Na verdade, como toda teoria filosófica, tem seus valores limitados. Guarde sempre isso, tem o seu valor limitado. O bom crente sábio, ele apreende aquilo que é interessante, que é válido, porque toda verdade, seja de onde for, se for ver o fundamento, vem de Deus no coração do ser humano. Então nós filtramos aquilo que é válido, que é interessante, mas sempre à luz da palavra de Deus, que é o conhecimento maior. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, parágrafo 5º, diz assim: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Bíblia. Ou seja, você ouve a pregação, os ensinos da igreja, e você então leva a sério, você respeita a palavra de Deus. Tá? Então esse testemunho do pastor, dos ministros, dos presbíteros, o ensinamento que você recebe na igreja, você valoriza a palavra. Ok? Isso é interessante, é válido. Porém, olha, preste atenção, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, da Bíblia, a harmonia de todas as partes, o escopo do seu todo, ou seja, o propósito de toda a Bíblia, que é dar glória a Deus, a plena revelação que ela faz do único meio de salvar o homem, Jesus Cristo, e as suas muitas outras virtudes e excelências incomparáveis e completa perfeição. Tudo isso, essas coisas extraordinárias da palavra, olha, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Você entendeu? Você entendeu? Isso é interessante. Todos esses atributos da palavra, eficácia, conteúdo, sua harmonia,
seu propósito é coisa de Deus. Evidencia que é a palavra de Deus. No entanto, presta atenção, hein? Olha. No entanto, a nossa plena persuasão, convicção, certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém de uma operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica no nosso coração. Quem faz você acreditar que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Não é a razão, nem a lógica, mesmo que seus ensinos sejam perfeitos, lindos, extraordinários e harmoniosos. Não é isso. Não é pela lógica que você conclui que a Bíblia é a palavra de Deus. Não. É a ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração que nos dá certeza, convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é uma apreensão de uma realidade fantástica, que não vem tão somente pela razão, mas vem pela graça de Deus em nosso coração, implantada pelo Espírito Santo do Senhor. Os textos que estão na nossa confissão de fé. Portanto, irmão, olha que afirmação interessante. Ó. O cristão, ele tem uma visão bíblica da realidade. O crente tem uma visão bíblica. Tá? Ele conhece o escopo das Escrituras, o todo, o ensino de Gênesis a Apocalipse, a doutrina da criação, a doutrina da salvação, a doutrina da redenção, a doutrina da igreja. Ele conhece o ser humano conforme Deus criou, entende o efeito da queda na humanidade, as implicações da queda e o caminho da restauração da humanidade por meio do Evangelho. E o cristão entende o rumo da humanidade, o futuro da humanidade, a volta de Cristo, o juízo final, os céus, novos céus e nova terra. Ele tem uma visão bíblica da realidade. Ele não é tomado por essas teorias todas, não, que querem definir quem ele é, o que ele deve pensar, o que ele deve acreditar, o que ele deve defender. Não, ele usa a inteligência, claro, a razão que Deus lhe deu é, acima de tudo, a revelação que Deus lhe deu nas Escrituras Sagradas, para ter uma visão muito ampla. Por isso que o crente que tem essa consciência bíblico-teológica, ele é mais maduro, ele é mais sábio. Ele não, Maria vai com as outras, se deixa levar por tudo que é movimento que está aí ao nosso derredor, se deixa levar por tudo que é pensamento e corrente que está ao nosso derredor. Ele é sábio, ele é seguro, ele sabe onde está, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que pensar. Isso faz diferença na vida de um homem nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, dias polarizados, dias confusos, muitos pensamentos, muitas opiniões, muitas correntes, muitas tendências. Os homens querendo ganhar o outro, né? Mudar a cabeça do outro, fazer a cabeça do outro. Mas o bom crente, o crente é sábio, ele tem uma visão bíblica da realidade. Ele tem uma cosmovisão, um ponto de vista divinamente guiado a partir das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor, e não de outras coisas, e não de outros fundamentos, não de outros pensamentos, mas da palavra que é eterna. O mundo passará, tudo que aí passará, mas a palavra de Deus jamais passará, disse o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 2 sobre a apreensão das verdades espirituais. Isso é uma graça de Deus sobre o crente, uma graça de Deus, uma percepção do mundo que o cerca, pela ação do Espírito na sua vida. Por favor, eu vou voltar um pouquinho aqui, vamos lá. Isso, ok? Me acompanhe, por favor, na sua Bíblia, depois, 1 Coríntios 2, 9 a 16, diz assim, olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tremendo, essa é o que nós estamos aguardando, o cumprimento desta promessa. Mas o 10 fala assim, olha, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Ou seja, aquilo que Deus tem preparado para nós, que é indescritível, inimaginável, não é um mistério. Elas são reveladas pelo Espírito Santo.
porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, e revela aos crentes, revela à igreja, revela coisas eternas, coisas gloriosas. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que, preste atenção, conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, para que possamos obter o conhecimento de verdades e promessas da parte do próprio Deus. E esse conhecimento não é adquirido pela razão, pelo intelecto, pela lógica, pelo pensamento, mas pela revelação graciosa de Deus, pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, do Deus triuno, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem não regenerado, o homem não convertido, não alcançado pela graça e trabalhado por esta graça, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, para o nosso homem contemporâneo, incrédulo, cético, e não pode entendê-las. Ele não apenas não aceita, mas não consegue entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente e não racionalmente, mas espiritualmente. Isso é graça, revelação dada do céu. Porém, o homem espiritual, o homem regenerado, o homem alcançado pela graça, o homem que nasceu de novo, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Aí essa afirmação tremenda. Nós, porém, temos a mente de Cristo, que é o entendimento das coisas eternas, das verdades eternas, que nos são dadas pelo Espírito Santo de Deus, através do seu Espírito. Que bênção. Bom, vamos à segunda parte da nossa aula, conforme você tem na sua revista. E o nosso autor, de uma forma interessante, ele faz uma aplicação inteligente usando Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, para mostrar tudo aquilo que eu já falei até o momento, que a visão cristã, nós entendemos à luz da palavra do Senhor e da realidade mesmo, que o conhecimento da realidade não vem tão somente pela razão, pela lógica, mas que o conhecimento e a apreensão da verdade afeta todas as áreas da vida do ser humano. Ele tem o conhecimento, o aprendizado, reage a ele, não somente pela razão, mas pelas suas emoções, pela vontade também, e cumprir aquilo que ele pensa, que ele sente e que o leva a ter suas razões, suas ações, na verdade, né? Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo aqui, interessante, né? Ele está iniciando aqui no capítulo 12 a chamada, entre aspas, parte prática da carta. Porque até então, desde o capítulo 1 até o 11, ele vem trabalhando verdades, doutrinas para o conhecimento da igreja, o entendimento da igreja sobre o pecado humano, a ira de Deus por causa do pecado humano, do capítulo 1 até o 3, a obra da justificação, por meio de Jesus Cristo, que veio cumprir a obra de reconciliação por meio de sua morte, do seu sacrifício, justificando o homem pecador diante de Deus pela sua obra expiatória. Depois ele vem trabalhando a obra do Espírito Santo na vida da igreja, depois trabalhando a doutrina da eleição, tendo como exemplo o povo de Israel. Ou seja, Paulo, nessa carta, vem desenvolvendo doutrinas fundamentais para a fé cristã. Doutrinas fundamentais.
Mas essas doutrinas devem alcançar não apenas o entendimento dos crentes, a compreensão dos crentes, mas levá-los a uma atitude de adoração, de consagração, de santificação, de misericórdia, de amor, de missão. É o entendimento que gera ação, é o que diz a palavra. Então, a razão, baseado aqui, a razão como princípio, não é o único modo de apreender a realidade. É um dos elementos importantes, mas com outros elementos. Então a ideia de Paulo é abordar o modo do viver cristão transformado pela graça a partir daquilo que ele ensinou. Doutrina e vida. Doutrina e vida. Experiência coexistindo. Isso é muito interessante. Seja não apenas um racionalismo, não apenas a razão, não apenas a lógica como fundamento da verdade. Aquilo se não for explicado, e se não tiver uma razão, não tem sentido nem verdade. Não, isso nós não partilhamos desse conceito, tá? Nós não partilhamos. Paulo afirma que tanto o entendimento quanto os sentidos, ou seja, a experiência, estão envolvidos no processo da santificação. É o que ele vai trabalhar no final da sua carta aos Romanos e também nas suas outras epístolas. É muito interessante nas suas outras epístolas, como a epístola aos Efésios, Colossenses, Filipenses, sempre uma introdução doutrinária, uma grande e profunda verdade cristã, depois aplicada à vida de santidade, à vida comunitária e à vida de santificação do crente individualmente. Nos 2 primeiros versículos, então, que nós já lemos, Paulo dá ênfase à razão das verdades em si, como também à apreensão dessas verdades. Quando ele fala assim, rogo-vos, pois, ele faz uma exortação chamando aqueles crentes pelas misericórdias de Deus, ou seja, misericórdias é o resumo de tudo aquilo que ele falou anteriormente. A bondade de Deus, a justificação, a santificação, a eleição, tudo aquilo está envolvido. Então, por causa desses atos eternos de Deus, ele roga, se apresentem a Deus, não se conformem com o mundo, sejam transformados em sua mente e experimentem a vontade de Deus. Olha que interessante, esses verbos são interessantes. Ou seja, diante do entendimento dessas verdades profundas acerca da obra de Deus, ao chamado, a uma reação, a uma aplicação disso na vida, na experiência. Tá? Então o que Paulo fala? O que não é para fazer? É não se conformar com este século. Não vos conformeis com este século. O século envolve toda a cultura contemporânea, o modo de vida, estilo de vida, ao derredor de todos nós. Por isso que é um termo muito interessante quando ele fala século. Não vos conformeis com este século, porque cada geração experimenta os elementos que o cercam, a moda, o pensar, a filosofia, o estilo de vida, o sentido de viver, o sentido da família, dos filhos, de si mesmo. Ou seja, nós somos cercados pela nossa formação cultural, nossa bagagem cultural que nos cerca. E Paulo fala, não se conforme, não tome a forma de tudo isso. Ou seja, você agora foi regenerado, transformado pela graça. Tem que filtrar tudo isso. Então, a não conformidade não é apenas uma questão de entendimento racional. É uma decisão mesmo de não fazer parte dele, de não compartilhar muitas coisas. O ponto não é entender, mas ser afetado. É o que envolve uma ação do Espírito no centro dos desejos. O nosso coração é você decidir não se conformar, não se render, não participar de muitas coisas, porque você agora é cristão, tem uma nova natureza, um novo pensamento, você tem uma base na palavra e na obra de Jesus em tua vida. É o seu entendimento que o leva a decisões na vida, não se conformar. Paulo ensina que nós devemos assumir a mesma forma que o mundo tem de relacionar conhecimento e prática. Nosso conhecimento deve afetar nossa experiência, nossas afeições. Não pode haver mudança verdadeira enquanto o conhecimento não mudar os nossos sentimentos. Ou seja, tudo que você sabe acerca de Deus, da doutrina, que você tem aprendido, tudo que você sabe do entendimento que você tem da doutrina cristã tem afetado tuas escolhas, tuas decisões como um crente, como se comportar neste mundo. É muito sério isso. Às vezes as pessoas não fazem essa relação, como se o entendimento religioso fosse uma coisa e a sua vida de segunda a sexta fosse outra. E não é assim.
O que então para fazer é apresentar o nosso corpo, como diz Paulo. Então, apresente, se entregue, rendam-se ao Senhor, né? Consciente daquilo que Ele fez, apresente seu coração, seus corpos, seus membros ao Senhor. Apresentar implica tomar uma iniciativa, né? O cristão entende que a sua missão nesse mundo deve se dispor inteiramente para uma batalha, não contra pessoas, mas contra ideias. Por isso, sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades. Ele entende isso. Ele entende. O racionalismo é uma ideia e pode trazer consequências graves ao cristão. Portanto, o cristão deve usar a palavra para enfrentar tendências racionalistas. É a inteligência que você tem e a ação que você tem decorrente do teu entendimento, da tua compreensão daquilo que é anticristão, daquilo que não é correto, e você desprezar e rejeitar. Combater o racionalismo implica sacrifício, né? Assim, apresenteis seu corpo como sacrifício. Apresentar o corpo é entregar tudo a Deus, apresentar integralmente, né? Tudo que nós temos e pensamos é uma entrega total. Você entender a vontade de Deus, entender de verdade a vontade de Deus, é entregar todo o nosso ser, tudo que nós pensamos, tudo que nós entendemos à luz de Deus. E isso nem sempre é uma decisão racional. Implica nosso amor a Deus. Nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Quem não entendeu ainda que o mandamento maior é amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, não entende isso daqui. Não entende, né? Esse sacrificar, render-se ao Senhor. Né? Assim, uma vida de cristão verdadeiro, regenerado, convertido. É uma entrega total de amor àquele que morreu na cruz por nós, que é Jesus Cristo. É uma entrega total. Então não é uma experiência meramente racional, de tradição religiosa, recebida pela família ou mesmo da igreja. Isso é insuficiente. Isso não segura ninguém, nem dá garantia eterna. Não é isso. A nossa segurança eterna está naquilo concreto realizado por Cristo na cruz, que transformou as nossas vidas. Então, diante dessa compreensão, nos rendemos a Ele. Nós não seguimos a Jesus querendo depois seguir nossas próprias ideias. Nós não podemos seguir a Jesus querendo andar de acordo com a nossa própria filosofia de pensar e de agir. Não, é render-se, é morrer para si mesmo. É sacrifício, é entrega total ao Senhor, e aquilo que Ele quer, e aquilo que Ele pensa. Isso é movido, sim, pelo sentimento, pela experiência e pela decisão, pela vontade. Então não é mera decisão racional, não é simplesmente, olha, interessante, eu acho que a doutrina reformada é lógica, tem sentido, eu resolvi abraçar essa doutrina reformada a partir de agora, porque ela tem mais sentido, e eu concordo com ela. É o homem decidindo. Muitos cristãos hoje em dia são assim, porque ouviu de um lado, ouviu do outro lado, e chegou à conclusão de que essa é a doutrina certa. Você não vai seguir a Jesus porque você acredita apenas que é a doutrina certa. Você vai seguir porque o Espírito Santo vai tocar no seu coração as verdades profundas do Senhor, reveladas em Jesus Cristo. Pessoas não se entregam à morte por pura racionalidade. Os mártires do passado e a história do cristianismo é marcada por martírios, por sacrifícios, homens e mulheres que entregaram a sua vida, foram até o extremo. E não foi por mera racionalidade, por achar que o cristianismo é correto e razoável e racional, mas por uma experiência tremenda, extraordinária de livramento, de libertação e de salvação em Cristo Jesus. Ela se entrega à morte por acreditar em algo que as compensará, como Paulo no capítulo 1 em Filipenses. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso assim é o crente pensa. Ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida. Isso é a revelação. O Espírito testifica na sua alma. Ele não tem dúvida nenhuma. Por nada. Nada que aconteça na sua vida tira essa segurança da sua salvação. Isso não é meramente racional e lógico, porque tem sentido, não. Porque é uma experiência tremenda, genuína, verdadeira com Deus. O entendimento que é dado pela graça do Senhor.
E é vivo, por isso que diz o versículo assim, ó, apresenteis a Deus um sacrifício vivo. Vivo é o sacrifício do cristão, não é um sacrifício mecânico, mas vivo, intencional, racional, objetivo, que envolve suas emoções e afeições. Nós nos inclinamos não apenas com a mente que entende, mas com os nossos joelhos, que respondem aos nossos afetos de amor ao Senhor, de quebrantamento ao Senhor. E com santidade, porque não é possível lutar pelo Evangelho sem estar separado da mentalidade da época. E santidade é separação do estilo do século, do pensamento desse século. Então, sacrifício vivo e santo, diz o texto. Vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vivo e santo. O cristão não deve se misturar mentalmente ao mundo e sua época. Vou repetir, irmão, filtre tudo que você tem aprendido nesta vida. Aprenda a filtrar biblicamente. Não diga amém a tudo, não aceite tudo, por mais racional que pareça e lógico que pareça. É ilusório. Santidade é distinção, separação, uma nova mentalidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O coração humano, a vida humana, sua experiência com Deus, sua apreensão da realidade é transformada, Ser santo é estar numa posição distinta, separado. É entender que a mente e o coração que fomos chamados para o ministério de reconciliação, como Paulo fala em 2 carta, capítulo 5, né? Somos embaixadores de Deus e temos o ministério de reconciliação. E, finalmente, assim, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agir de modo agradável a Deus é fazer o que deseja Deus, é o que o Senhor espera que nós façamos. Deus quer a obediência e a sinceridade da nossa mente e do nosso coração, meu irmão. Nossa mente e coração. Por isso ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diz o texto, versículo 2. Se quisermos ser cristãos transformados, devemos modificar a nossa mentalidade ao padrão das Escrituras Sagradas. Nossos conceitos sobre o mundo, os valores, família, criação de filhos, nossos conceitos sobre pena de morte, sobre aborto, sobre o ser humano, as relações humanas, à luz das Escrituras, e não das opiniões, e não das correntes, mas da palavra do Senhor. É a Bíblia a nossa regra de fé e prática. Acima de tudo. Não o que você sente e o que você pensa, mas o que diz a palavra do Senhor. Isso é importante, temos que ser transformados pela renovação de nossa mente, uma mente realmente cristã. Às vezes nós nos professamos ser crentes e cristãos, mas em nossa filosofia, em nossa cabeça, em nossa mentalidade, nós não somos, não. Pelo contrário, é o ateísmo prático, que é um problema dentro da igreja, o ateísmo prático. O discurso é um, mas a cabeça é outra. Então, a transformação implica numa mudança do coração, da mente, dos afetos e da vontade, é o que diz a palavra do Senhor. Experimentar assim é boa. Para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, diz o Senhor. Só o crente mesmo, só o crente consagrado, santificado, entregue, quebrantado, experimenta isso. Paulo mostra que uma vez transformada a nossa mente, seremos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vemos então a manifestação de Deus em sua vida, a vontade de Deus. É uma forma de apreensão da realidade. Isso não é sua razão, isso é graça, isso é capacidade espiritual, é um entendimento maior. Vemos a manifestação de Deus em nossa vida quando a nossa mentalidade está transformada. As Escrituras, portanto, não anulam a experiência. Precisamos ir às Escrituras com a mente e com o coração para sermos transformados integralmente, a fim de experimentarmos a vontade de Deus. Então, o cristianismo não é meramente racional e lógico, né? Tem o seu elemento racional e seu elemento lógico, obviamente, mas não é apenas isso, não se limita a isso. A doutrina certa, a teoria certa, a teologia correta. É muito mais do que apenas isso. É essa doutrina e essa teologia e esse entendimento que são mudar e transformar o coração e a vida do cristão.
Conclusão, chegamos à nossa conclusão, estamos chegando, irmão, paciência. A palavra de Deus é a saída e apresenta as soluções necessárias para o modo correto de lidar com o exagero do racionalismo. Qual é o exagero? De colocar a razão como única fonte confiável de busca da verdade, de conhecimento, de apreensão da verdade. Esse é o problema do racionalismo, negando o transcendente, negando a Deus, negando a fé, negando todas as coisas que implicam nisso. Precisamos orar, meu irmão, e pedir a Deus para que seu Espírito transforme nossas mentes. Não segundo a lógica ou o dogmatismo religioso, né? Só entendimento, compreensão, mas muito mais do que isso. Mas de acordo com a palavra viva, santa e eficaz do Senhor, mudando a nossa vida. Não é apenas atingindo o nosso entendimento das coisas corretas, mas que esse entendimento mude o nosso coração e produza frutos para a glória de Deus, missão e ação e misericórdia e amor ao próximo e humildade de caráter e ações cristãs. Então não é um entendimento só lógico do que é a fé, do que tem que ser feito, é apenas regras e normas, regras e normas, regras e normas, mas que essas regras e normas que a palavra de Deus dá, a sua lei, se transformem num caráter moldado, cheio de bondade e misericórdia, e amor e quebrantamento diante do Senhor, e fazemos pessoas melhores que glorifiquem ao Senhor. Se não tiver isso, meu irmão, não passa de religião. Não passa de mera religião, capa, maquiagem, que não tem significado nenhum. É a palavra de Deus que produz vida e produz frutos espirituais. O cristão não pode deixar que o racionalismo dirija sua forma de enxergar o mundo. Por isso é muito perigoso e pode trazer graves consequências, né? O exagero do racionalismo deve ser combatido com uma vida equilibrada, equilíbrio entre a razão e os afetos, entre a mente e o coração, entre a fé e a razão. E somente as Escrituras é que podem nos ajudar e nos orientar nessa tarefa de sensatez, de sabedoria e de equilíbrio, pela graça de Deus. Por isso, o cristão ele deve rejeitar o racionalismo como uma cosmovisão, um ponto de vista da realidade, e entender que nós somos seres racionais evolutivos e buscar uma vida espiritual pautada tanto na compreensão racional das Escrituras quanto em uma devoção sincera do seu coração, que é dado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, sem o qual nós não fazemos nada disso. Sem o Espírito em nós não cumprimos a lei, nós não amamos, nós não perdoamos, nós não damos frutos, nós não testemunhamos da graça e nós não glorificamos o Pai com a nossa vida. Chegamos ao final. Que Deus abençoe, irmãos, com essa reflexão de hoje, com esta aula. Difícil, sim, mas que Deus nos dê iluminação e entendimento para compreender o nosso papel. A palavra do Senhor é nossa regra maior de fé e prática. Nós a entendemos pela graça de Deus e com o entendimento que vem do Senhor e com a capacidade que Deus nos deu. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo revela as coisas grandiosas, gloriosas, que apenas a lógica e a razão jamais iriam trazer e revelar ao ser humano. Livro nenhum, literatura nenhum, pensador nenhum, mas a palavra de Deus, de um Deus eterno, nesta palavra gloriosa se revela a nós, e principalmente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, razão da nossa vida, da nossa existência, da nossa adoração, da nossa gratidão. Que isso fortaleça a tua fé, amado, que isso fortaleça a tua casa cada vez mais. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Um grande abraço.